Olá, queridos, muito bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez sobre a sua vida. Louvado seja Deus por mais essa manhã, por mais esse dia em que estamos reunidos na presença do Senhor para nos deleitarmos da sua palavra. Eu quero desejar que você já tenha um dia muito abençoado da parte de Deus. Estamos mais uma vez para compartilhar o nosso café diário. Isso mesmo, nosso café diário que sempre tem sido uma bênção para nossas vidas, tem nos edificado, tem nos trazido ânimo, força, fé para vencermos esses dias tão turbulentos que talvez estejamos passando. E eu conto com você no finalzinho. Quando você acabar de ouvir esse café diário, você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Queridos, na manhã desse dia, eu quero compartilhar com vocês o café diário e tratar de um assunto, que desde o início do final da última semana, isso tem repercutido muito nas redes sociais. E do que eu estou falando? Estou tratando acerca do dia 26 de julho, que foi na sexta-feira, que se iniciou o tão famoso, conhecido como Jogos Olímpicos. Eu já digo de passagem que eu não entendo absolutamente nada de esportes. Eu não acompanho futebol, eu não acompanho nada dessas coisas, entendeu? Não tenho nada contra com quem acompanha, com quem gosta desses eventos, mas eu particularmente não acompanho, e não gosto, mas nada contra quem gosta. Mas foi impossível da gente não observar o que aconteceu com a abertura desses Jogos Olímpicos, que está acontecendo, lá na França. E algo que tem chamado muita atenção, que tem repercutido aí durante esses dias aí, é acerca de uma apresentação que foi feita, aonde fizeram uma imitação do quadro pintado por Leonardo da Vinci, que é chamado da Última Ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. E nessa apresentação ali da abertura dos Jogos Olímpicos, colocaram ali para fazer a apresentação da Última Ceia, colocaram várias pessoas, desse grupo, dessa ideologia de gênero do LGBTQIA+, e por aí vai. E quem viu essa cena, viu o quanto aquilo foi grotesco, quanto que aquilo dali foi ofensivo à fé cristã, para os católicos, para os evangélicos, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, que acreditam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu quero nessa manhã compartilhar no nosso café diário alguns textos para nós entendermos que isso não é novidade e que isso não vai ser o fim até que Jesus volte. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 23, versículo 33 e versículo de número 34, que diz: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali os crucificaram com os criminosos, uma à direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas e dele tirando sorte. Nós vamos perceber, querido, que toda essa revolta que está tendo por parte dos evangélicos, por parte dos católicos, por parte daqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, é um sentimento de defesa da sua fé. Isso não é errado. Isso não é errado. Mas nós também precisamos entender que Jesus ele foi bem categórico quando ele diz
exatamente no momento em que ele estava sendo crucificado, quando a multidão que ele havia curado, quando a multidão que ele havia libertado está gritando ali: crucifica-o, crucifica-o, mata Jesus. E nós vamos perceber que Jesus, ele não vai liberar nenhuma palavra de maldição. Nós vamos perceber que Jesus, em nenhum momento, ele vai pedir a Deus que castigue aqueles que estão desejando a sua morte. Pelo contrário, nós vamos ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo ou também o que estão falando. O que eu entendo com isso, querido? É comum nós ficarmos chateados, é comum nós ficarmos irritados com o que foi apresentado ali, mas nós não podemos deixar que nossa fé seja abalada ao ponto da gente perder o controle de entender quem é Deus e quem é Jesus Cristo. Preste bem atenção. Deus, ele não pode ser abalado, e Deus, ele não pode ser atingido por ofensas de absolutamente ninguém. Deus, ele não é ofendido, ou Deus não é atingido pelas ofensas. Deus não é atingido pelos palavrões que as pessoas liberam contra ele. Porque Deus está em um patamar eterno e acima de nós. Quem é o ser humano? Pó, um fragmento de pó diante desse Deus Todo-Poderoso. Quando Deus ouve essas pessoas blasfemando, falando coisas odiosas, Deus, ele olha para essas pessoas e vê o quanto elas precisam de salvação, o quanto eles precisam de socorro. Deus não elegeu nenhum de nós como justiceiros seus, de dizermos: Deus vai pesar a mão, Deus vai matar esse miserável. Não, querido. Porque se Deus fosse pesar na balança, todos nós, mesmo estando na igreja, mesmo que dizemos que acreditamos em Deus, confiamos em Deus, todos nós estamos na mesma. A gente tem um costume de pesar na balança. Não, o meu pecado é menor do que o pecado do outro. O que eu faço é menos grave do que o outro faz. E por isso, há esse senso de justiça de que eu sou mais justo do que aquele outro, e não é. Diante de Deus, todos nós somos iguais, pecadores. Que se não fosse a sua graça e misericórdia, todos nós estaríamos sendo levados para o inferno. Quando nós olhamos para esses deboches, outros que já aconteceram e acontecem, porque eu digo uma coisa para você, isso só vai continuar gravando. Vai ter mais deboche e com essa intenção de atingir realmente os cristãos, porque o Deus do cristão não é atingido. Deus não pode ser atingido por absolutamente nada disso. Mas o que nós devemos fazer, querido, não é para a rede social brigar, gritar, xingar, não. Você fazer um comentário no seu grupo de relacionamento ali, caramba, tu viu o que fizeram ali, né? Que coisa desagradável. Vamos orar, vamos pedir Deus força, porque as coisas têm a tendência a piorar. Porque quando o ser humano ele está afastado de Deus, ele só faz desgraça, ele só se afunda, ele só se enfia em mais e mais desgraça. É por isso que Jesus diz na cruz: eles não sabem o que estão fazendo, porque se eles soubessem, eles não fariam isso. E que nós possamos, querido, nessa manhã, pedir a Deus misericórdia pela nossa vida, porque se a gente tem um pouco de senso de entender que aquilo dali é errado, agradeça a Deus, porque a misericórdia dele está sobre você, e os seus olhos estão abertos para enxergar a verdade, mas eles não. E eles precisam urgentemente desses olhos serem abertos e verem quem verdadeiramente é Deus. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos
em todo lugar se arrependam. Olha só que maravilha. O evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele deixa bem claro que Deus, ele não leva em conta essas ignorâncias que as pessoas falam, porque elas não têm conhecimento. Elas estão cegas espiritualmente. Elas estão com seus olhos tampados. Se não me falha a memória, vou até abrir a Bíblia aqui para comprovar, para dar realmente com exatidão. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, sim. Vou abrir aqui rapidinho, 2 Coríntios 4:4, que diz: nós quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, as pessoas estão cegas, e cega pelo Deus desse século. E quem é o Deus desse século? O diabo, Satanás. As suas ilusões cegam as pessoas e elas não conseguem ver a justiça de Deus. Inclusive, ainda nesses Jogos Olímpicos, teve outras situações de perseguição cristã, que foi uma menina, chamada Raíssa, que é uma competidora de skate, e que ela, ganhou várias medalhas e foi considerada dos Jogos Olímpicos até hoje a maior com pontuação. Ela, na hora ali que venceu, que ganhou ali a pontuação máxima, ela em libras, ali ela faz os sinais em libras, falando que Jesus, ele é o nosso Salvador. E ela foi punida por causa disso. Porque lá no artigo do regulamento das Olimpíadas, no regulamento de número 50, diz assim: não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. E nós vamos ver também que outro competidor brasileiro, ele mandou confeccionar nas suas pranchas o desenho do Cristo Redentor. E ele foi impedido de usar as suas pranchas nos Jogos Olímpicos, porque tinha um símbolo que, no entendimento dos representantes das Olimpíadas, era uma representação religiosa da figura do Cristo Redentor. Então ele teve que tirar aquele desenho, e como era confeccionado na sua prancha, ele não pôde usar a sua prancha. Então nós vamos perceber, querido, que a França, ela é um país liberal. E o que é um país liberal? Os liberais, eles defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas em geral apoiam ideias como um governo limitado quanto aos poderes, direitos individuais, incluindo direitos civis e direitos humanos. Eles defendem, essa ideologia de gênero, de igualdade, defendem liberdade de expressão. Então, é muito comum, porque na França é um país muito ateu. O povo lá é muito ateu. E uma outra porcentagem são da religião islâmica. A porcentagem de cristãos dentro da França é muito pouco. Então nós vamos perceber que eles têm liberdade para se expressar da maneira que eles quiserem. Então eles zombam das fé. Só que eles não são bobos. Eles sabem muito bem com quem eles mexem. Eles já fizeram zombaria com a fé islâmica. E eles viram o que aconteceu, o ataque que teve lá. Mas eles sabem que não terá a mesma resposta dos cristãos. Porque um cristão de verdade, ele não vai agir de forma agressiva. Ele sabe quem é o Deus que ele confia. Então, meu querido, a palavra do Senhor ainda nos diz, no livro de 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo de número 3.
Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então não adianta, querido. Os homens vão zombar, os homens vão xingar, mas se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não voltarem os seus olhos para Cristo, se eles não mudarem os seus caminhos através do conhecimento da verdade, Deus não vai se vingar deles, Deus não vai punir eles. Não. O dia do acerto de contas de todos nós vai chegar. Você lembra, já deve ter presenciado isso? Aquela pessoa que comete crimes, comete infrações, e ela sempre, foge, consegue escapar, não é pega nunca. E ela diz assim: nossa, eu sou muito bom, ninguém consegue me pegar, eu sou imbatível. Até o dia que ela é pega, ou é presa, ou ela é morta. Não se preocupe, querido, com esse negócio de Deus tem que pesar a mão. Não. Deus, ele é juiz. E o acerto de conta com cada um, ele vai tratar, inclusive com cada um de nós. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe em você fazer o que é correto, o que é certo diante de Deus. Porque cada um dará conta diante de Deus do que faz de bom e de ruim. Então, querido, quando a gente olha para essas coisas, nós precisamos pensar: Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas não entendem. No domingo agora a gente teve uma escola bíblica dominical lá na nossa igreja lá, muito abençoada, que a gente amar o nosso próximo como Cristo também amou. Cristo não somente falou de amor ao próximo, ele praticou o amor ao próximo. E aqueles que ele ajudou, alimentou, salvou, libertou, foram os mesmos que quando ele estava lá para ser crucificado, pediam que ele fosse morto. E ele deixou de amá-los? Não. Até um dos que andava com ele o traiu. E mesmo assim ele o amou. Os seus 11 fugiram, o deixaram sozinho. Pedro negou ele. Mas Jesus não desistiu deles. Quando você olhar para alguém que zomba, diga: mesmo assim Jesus te ama. Mesmo assim Jesus, ele quer te salvar. Porque as nossas palavras, querido, elas têm que estar direcionadas para falar do amor de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que tira toda a cegueira espiritual. E só há uma forma dos homens serem salvos, é através de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Esteja preparado, você que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, esteja preparado, porque a tendência é só aumentar a perseguição. Jesus mesmo disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então olha só que maravilha, o Senhor Jesus Cristo foi perseguido e foi morto por quem ele era e pela mensagem que ele pregava. Se você quer ser se você quer ser um seguidor dele, ele está te dizendo: esteja preparado para também ser perseguido, porque as pessoas odeiam a mensagem da cruz. As pessoas odeiam a mensagem de Cristo, que nos confronta a todo dia. E quem é que gosta de ser confrontado?
Quem é que gosta, né, de alguém botar o dedo na sua ferida? Nós não estamos aqui como julgadores. Há uma diferença entre você confrontar e afrontar. Eu aprendi isso com o meu pastor. Então há uma grande diferença. Entendeu? Então as pessoas, elas não gostam de serem confrontadas. Elas querem viver a vida dela e alguns até tentam, né, conciliar a vida liberal dela, fazer o que bem quiser. Não, eu sou cristão também. Não, a Bíblia há restrições, há exigências que a gente precisa fazer, sacrifícios que a gente precisa fazer para seguir a Cristo. Então, querido, para nós encerrarmos essa palavra, olha o que diz Ezequiel 33, versículo 11. Diga-lhes, juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haverá de morrer, ó nação de Israel. Olha só, querido, Deus não tem prazer, querido, em ver a destruição de ninguém. Deus, ele sabe do início, do meio e do fim da vida de cada um de nós. E o que Deus quer é que nós venhamos a viver. Até o pior bandido, o pior criminoso, o pior estrupador, a pior prostituta, o pior zombador de Deus, Deus quer que ele se arrependa e venha à vida. Não olhe para essas pessoas com senso de justiça, de melhor do que eles. Olhe para eles e diga, precisam de Jesus, precisam de salvação. Esse é o café da manhã que eu quero compartilhar com vocês. Me perdoem, me desculpem, porque o café se estendeu um pouquinho, mas eu estava preparando essa mensagem para liberar para vocês aqui nessa manhã, esse café diário, e que você possa ter um dia muito abençoado por Deus, que essa já é a melhor quarta-feira das nossas vidas. Então, querido, não se entristeça, mas se alegrem, porque Deus é bom em todo tempo com cada um de nós. Tenha um bom dia e até o próximo café diário, em nome de Jesus.